Bom dia, meus gases nobres! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Química agora, iniciando o nosso segundo bimestre. Ei, você aí, ó, vem cá, presta bastante atenção aqui. Vem com o professor JP, que hoje vai ser melzinho na chupeta. Trabalhar diluição das soluções. Pegue seu caderno, sua calculadora, sua caneta, coloca do lado, toma seu café, concomitantemente a aula minha aqui de Química, tá beleza? Vem junto aqui. Olha só, transição, diluição das soluções. O que é diluir? Na nossa mente aí, o que é que passa? Quando eu falo, e vocês também falam, diluição. O que é que significa diluir uma outra solução? O que é que leva-se em consideração? Vamos lá? Quem fala? Reduzir a concentração. Mais alguém palpita diluição das soluções? Pode ler na tela. Vai diminuir a concentração? Vai diminuir a concentração. Manoel está certo. Vai ter que diminuir. Agora, como vai diminuir essa concentração? Como? O que é que você vai usar de técnica para poder diluir essa solução inicial que supostamente ela está bem, ó, aqui, ó, concentrada, ela está bem concentrada, ou seja, forte, ela vem de fábrica concentrada. Vamos imaginar isto, uma solução de ácido sulfúrico ou de ácido clorídrico. Então, um frasco fechadinho, corrosivo, concentrado. E para poder torná-la, ó, diluída, precisa acontecer algo. E para este acontecimento, é necessário você adicionar, olha só, o que faltou, adicionar água. Água é o nosso solvente universal dentro das soluções, certo? Então, o que acontece? Quando você adiciona água, você está provocando uma diluição das soluções. Quantos tipos de sucos em caldas bem concentradas, vocês têm comprados para tomar em casa? Só que para tomar aquele suco que você compra, que vem tipo uma calda bem concentrada, você precisa preparar na sua cozinha uma diluição. Só que essa diluição é medida nos seus olhos, certo? Você não tem vidrarias, você não tem todos os recursos necessários para determinar bem. Você usa o seu olho e o teu laboratório, que é a tua cozinha, certo? Coloca água nos olhos, nas medidas que eu falo para vocês. E vai provando e dizendo, não, tá bom. Não, acho que pega mais um pouco de água. Não, acho que coloca mais um pouco de açúcar. Né? Aquela técnica de colocar a colherzinha ou a concha na palminha da mão e ficar provando. Até que ponto isso você vai ficar fazendo? O dia inteiro? Para não perder? Vai beber ou fraco ou forte? Quantos cafés? Quantos tipos de sucos? Quantos produtos vocês fazem isso no dia a dia? Tá certo? Então, vamos aqui. Soluções saturadas é a máxima permitida. E vocês já sabem que é o ponto. Abaixo dessas soluções saturadas, vocês já também conhecem as diluídas e conhecem as concentradas, certo? As concentradas eu coloquei aqui para você, ó. Aqui, ó, vem cá. Concentrada. Pouco solvente. É você preparar algo na tua cozinha e você vai ter pouca água e vai exagerar no soluto. Vai ficar assim aquele fundo dissoluto da jarra, do copo, e que não diluiu de acordo. Você errou na dosagem, razão soluto, que é aquilo que é dissolvido, em função do solvente, que vai dissolvê-lo. Por outro lado, você está diante também de soluções diluídas, né? Fazendo aqui uma revisão bacana. Diluídas é quando você tem muita água dentro daquela jarra e tem pouco soluto.
Ou seja, é aquela solução velha, fraca. Muita água e um pouquinho lá de açúcar, ou então um pouquinho do pó que sobrou dentro daquele pacote de suco. E você falou, nossa, rapaz, só tinha esse restinho de suco. Acontece, né? Aconteceu já. Então, comigo também. Aquele restinho de pozinho de suco que ficou, falou, moço, não deu nenhuma colher. Né? Deu só um pedaço, um pouquinho. Aí coloquei, tingiu. Ficou, né? De acordo com o corante lá. Água, açúcar, fica aquele ralé que a gente fala por aí. Né? Fica ralo, fica fraco. Para não jogar fora, pá, tome. Tá certo? Então, nós vamos fazer diluição. E o que é a diluição? A diluição nada mais do que adicionar água em uma solução que é de partida concentrada e ela vai se tornar reduzida. Ela vai se tornar diluída. O que é essa diluição? A solução final obtida, pensa comigo, vai aumentar o volume e vai enfraquecer a concentração. A solução também vai se tornar fraca, porque aquele valor que você tem em gramas por litro, mols por litro, certo? Aquelas concentrações expressas, aquelas concentrações, elas tendem a diminuir. A inicial é maior, a final é menor. O volume da inicial é menor e o volume da final é maior. Certo? Então, atenção, aqui, ó, atenção. Na diluição, a quantidade de soluto pode ser a massa, que é registrada em uma balança daquilo que vai ser dissolvido, certo? Não importa se é sólido ou se é líquido, mas é considerado soluto, porque você vai ter uma menor parcela dentro da solução, ok? Ou o número de mols, que também corresponde ao número de partículas ali existente naquela solução, permanece inalterada. Quem é que vai permanecer inalterado? O soluto. O soluto que eu tenho do início ao final, né, ele permanece inalterado. Ou é a massa ou é o número de mols. E o que é que vai variar? Apenas volume e concentração. Tudo bem, gente? Então, volume e concentração vai ter que variar, certo? Quando se aumenta a quantidade de solvente, diminui a concentração. É inverso, né? Aumenta o volume, diminui a concentração. E você sabe que o soluto, ele nunca que evapora, né, gente? Se você está preparando uma solução, por exemplo, aqui, na cozinha ou lá no nosso laboratório, você tem uma solução preparada, digamos, de soro fisiológico. Então, vamos imaginar, quem tem condições de evaporar? O líquido, certo? O solvente. Né? O solvente. E aquele soluto que foi adicionado, ele não consegue evaporar. Ele é não volátil. Então, ele vai ficar no fundo do recipiente, da panela, do copo de Becker, enfim, aonde ele está adicionado. Então, solutos não evapora, ele fica. Por isso que a questão é, se adiciona água, eu tenho um volume final maior e a concentração menor. Mas, se você aquecer esta solução inicial, ela vai se tornar mais concentrada. Pensa comigo. Você tem uma vasilha, né, com a solução preparada, está lá em cima do laboratório da bancada ou no fundo do seu quintal. O que é que vai acontecer? Mais uma vez, não esqueça, quem evapora? O solvente. Quem é que vai ficando dentro do recipiente? O soluto, ele vai aparecendo. Então, significa que nós vamos estar tendo uma solução contrária da diluída. Agora está sendo o quê? Concentrada. Vai ficando cada vez mais forte. Por quê? Está diminuindo o solvente e a concentração está aumentando. Olha aí, gente. O inverso, quando você fala de diluição, aumenta o líquido, o volume. Nós vamos ver agora em exemplos. E a concentração dá uma quedinha, diminui. Mas quando você não
não adiciona água e deixa essa água ser perdida por um processo de evaporação, igual se obtém o sal no mar, pelo processo de evaporação, o líquido evapora, e você não está adicionando, está tirando por um processo natural, e aquela concentração, ela está muito maior do que a inicial. Certo? Isso é preparar soluções por técnicas da diluição. Ora, vamos ter ela diluída, ora, vamos ter ela concentrada. Concentrada só quando perder por evaporação. Por esse processo, digamos, físico, né? E por diluição, você vai diminuir a concentração por adição do solvente, ok? Então, está aí na tela as informações necessárias para trabalharmos aqui com a diluição. Não esqueçam que a quantidade de soluto é a mesma. É a mesma. Vamos ver? Vamos ver se isso é a mesma. Quando colocarmos aqui as fórmulas e fazer os desenhos, vem comigo para o esquema. Olha só. A primeira, concentração. Vamos só fazer aqui a revisão. Concentração comum. Beleza, concentração comum. Qual é a fórmula? Concentração comum, que é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Olha que beleza? Então, você tem concentração comum igual a massa de quem isso aqui? Isso aqui vocês já sabem que é a massa, como eu falava, que o que for relacionado a soluto vai permanecer inalterado. Só vai variar a concentração e volume, ok? Então, olha só, se você multiplicar aqui cruzado, olha só, o que é que você tem aqui? M1. Que é igual a concentração e 1, vou chamar de 1, e o volume 1, tá ok? Por quê? O que é 1? Eu estou colocando que é a solução que vamos chamar aqui em diante de solução inicial. Ou seja, é aquela que eu tenho como partida. E dela preparará a outra, que é a diluída. Certo? Então, o que é o M1? Massa do soluto. É igual a quem? C1, V1. Multiplicou cruzado. Ponto. E agora, a outra solução a partir dela, você vai ter o que também? Ó, C2, que é igual M1, que não pode mudar, né? Que está relacionado a soluto. E aqui o V2. O que vai acontecer? M1 é igual a C2 vezes V2. O que significa isso aqui? A solução obtida. A solução final. C2 e V2. É a solução final. Poderia colocar CF, né? CF, concentração final. CI, concentração inicial, no lugar dos números 1 e 2. 1, primeiro, é o início. 2, a segunda. Essa é a sequência, para ter uma questão de lógica. E aí, o que é que eu tenho aqui? A solução final, ok? E a solução inicial. Vejam que o M1 aqui, da segunda, é o mesmo que está na primeira, concorda? Então, o que é de massa do soluto, tanto na final quanto na de partida, que é a inicial, a quantidade de soluto, ó, é a mesma, permanece inalterado. Se eu tenho, digamos, na primeira solução eu tenho 2 gramas de sal. Lá na última, eu também tenho que ter 2 gramas de sal. Ou seja, a massa do primeiro estado para o segundo estado é igual. O que é que vai levar em consideração?
concentração e volume. É o que vai inversamente, proporcionalmente mudar. Vejamos. Quando colocar na fórmula, vai ficar isso aqui, ó. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Olha aí o que é que você acaba de encontrar. A fórmula da diluição. Solução de partida inicial é igual à solução final, a obtida a partir do acréscimo de água na primeira. Tudo pizza? Tudo pizza? Então vamos lá, ó. Vejam só. Aqui eu tenho esta solução inicial, preparada com hidróxido de sódio. Olha o soluto, hidróxido de sódio. Beleza. Inicialmente, o volume desta solução, aqui dentro, eu tenho um volume e tenho uma concentração, correto? Então, vamos supor que o volume desta solução inicial seja de 400 ml. 400 ml, beleza. Estamos aqui criando uma situação. E qual é a concentração que foi preparada? Vamos colocar que esta concentração foi de 2 gramas por litro. Beleza? Então, olha só, gente. Vem cá. Olha só. Vem aqui. Foi preparado esta concentração de 2 gramas de soda de fazer o sabão para 1 litro da solução. Então, automaticamente, já usamos uma balança, usamos todo o laboratório, preparamos essa solução e guardamos elas em frasco. Aqui eu estou ilustrando. Beleza, está pronta. Então é fácil você chegar no laboratório e encontrar o frasco pronto. Você vai encontrar o frasco com uma solução que a partir dela você vai fazer a diluição, né, conforme a experiência que está acontecendo. Então essa aqui, ó, nós podemos calcular, achar quantos gramas aqui tem de soda que foi pesada na balança. Ok? Agora vem a seguinte situação. Começa a pensar aqui, né? Começa a pensar. Agora, olha só a segunda situação. A segunda situação é você imaginar que nesta primeira solução, ó, foram foram adicionados. Vou apagar aqui meu desenho da frente, depois eu volto nele. Foram adicionados, vamos colocar 600 ml de água. Ou seja, quanto que agora vai ser a concentração na solução final? E essa aqui, ó, tudo que está com o número 1 está relacionada à inicial. Essa aqui está relacionada com o número 2, que é a final. Agora, uma solução inicial recebeu 600 ml. Quantos ml tem na segunda solução, pessoal? Me ajuda. Quantos? 1000. Com certeza. Porque, olha só, quanto que já tinha, ou quanto que já tem na primeira? 400. Volume você soma. Está adicionando. Ó, então, volume você soma, você vai adicionar. Tinha já 400. Adicionou 600. Então, você vai ter um volume final de 1000 ml. Porque você tem os 400 da primeira, mais 600 da segunda. Porque você adicionou o solvente, tá? Você adicionou
solvente. Beleza? E a concentração? A concentração final aqui, ó, C2, vale quanto? Você não vai dizer que vai ser 2 gramas por litro. 2 gramas por litro aqui é a concentração. Você e eu afirmamos aqui que quando aumenta o nível, o volume, a concentração diminui. Foi falado isso também. Então, isso é concentração. Ela vai diminuir esse valor. De 2 vai ser um valor menor do que 2. Porque você adicionou mais água em cima da que já tinha. Enfraqueceu. Você está diluindo, tornando a mais fraca. E como que chega a essa conclusão? Aplica na fórmula que você acabou de encontrar. As fórmulas, pessoal, elas só mudam a concentração. Se fosse mol por litro, eu vou escrever, tá? Vamos lá. Quanto que é a concentração inicial? Concentração inicial vale 2. Ó. Quanto que vale o volume da primeira? 400. Opa! 400. Só que aqui os 400 você vai dividir por 1.000 e você vai encontrar 0,4. Por que isso, Jota? Porque o volume da concentração está em litro. E o volume está dado em mililitro. Então, você fez o que aqui? Dividiu o volume por 1.000. E acabou encontrando 0,4 litros. Sempre deixar as grandezas com a mesma unidade de medida. Tenha atenção quanto a isso. Não coloque 400 aqui direto, não, que é erro. Porque volumes são diferentes. Cuidado nas aulas anteriores de converter os volumes para deixarem iguais. Tá bom? O que é que você chegou? Concentração final, que ele quer. Volume final. Você acabou de fazer isso, ó. 400 mais 600. Vou deixar aqui a soma, porque a gente não precisa repetir. Olha aí o que é que deu. 1.000, né? Já está aqui em cima. 1.000. Então, resolvendo o probleminha, 2 vezes 0,4 dá 0,8, que é igual à concentração final vezes 1.000. E agora, qual é o sistema? Quem é que está multiplicando, passa a dividindo. Então, você tem 0,8, o 1.000 está multiplicando, ele passa dividindo. E quem foi que ficou lá do outro lado? A letra C de concentração e o 2, que corresponde à solução final, né? A solução obtida, a final. Então, afinal, quanto que é essa continha aqui? Quanto que vale ela? Já já nós vamos, né? Aqui ficou concentração 1, volume 1, que é igual a concentração 2, e aqui do lado de lá, o volume 2, ok? Então, agora, concentração 2 é igual a 0,8 dividido por 1.000. Eu coloco uma vírgula, né, e acrescento mais um zero. Ficou 8 sobre 10.000. E o que é 8 sobre 10.000? 0,0008 gramas por litro. Certinho? ml foi convertido para litro, então a resposta sai em litro. Se colocar aqui em mililitro, você errou aqui a quantidadezinha. Você dividiu bonitinho, acertou. Só que o final aqui você colocou o quê? Gramas por mililitro. Aí vai de mim, tá? Para considerar esse finalzinho aqui e fazer uma observaçãozinha para você. Porque você utilizou aqui o volume em litros. Já foi convertido. Então ele vem para cá em litros. E não mais em... Aquele 1.000 ml ali que o senhor colocou no volume final. Não deveria ser 1 litro? Porque o senhor converteu 400 ml sim, para litro. beleza.
Com certeza, 1000 ml, beleza. Corresponde também a 1 litro, ok? Aí, 1 e aqui 1. E lá, 0,8 gramas por litro. Uma uva para você. Brigadão. Isso mesmo, porque aqui, ó, 400. Só mudei aqui. E aqui, 400 mais 600. Continuei em 1000 ml. Só que quando foi convertido em litro, também tem que ser o volume lá também final em litro. Então, esses cuidados a gente tem que ter, né? Você vê o professor aí esquecendo de converter, né? Então, é uma questão de ter cuidado mesmo. Multiplicou 0,8, dividiu por 1, dá 0,8. Beleza, diminuiu conforme o que a gente está dizendo, ó. Então, quando você aumenta volume, olha o que é que aconteceu. Diminuiu concentração. Aumentou o volume, era 400, foi para 1000. A concentração inicial era de 2. Olha para onde caiu. 0,8. Então, houve uma diminuição de fato. Então, sempre assim. Agora, se a sua conta, né, nos cálculos aqui desse 3, desse 2,5, opa, tem algo errado, porque você adicionou água e a concentração final lá continua maior do que essa, é porque os cálculos aqui você fez de um jeito que se perdeu. Agora, se não tivesse adicionando água por um processo de evaporação, aí a concentração final lá poderíamos estar com um valor maior do que 2. E não por adição e o valor final ser muito maior. Ok? Então é essa forma aí que a gente calcula. Adicionou, aumentou o volume, diminuiu a concentração. Esqueminha aqui. Correto? Vamos fazer mais. Vamos fazer mais e mais e mais. Essas fórmulas aqui, elas nos ajudam bastante e de uma maneira bem, sabe, tranquila. Vou até colocar que existem as fórmulas para as concentrações que a gente já vem estudando. Concentração comum, você já tem ela aqui, ó. É lá. C2, V2. Então, início, final. Sempre assim. Início, final. Beleza. Isso aqui é concentração comum. Abreviar ela aqui. Concentração comum. E quando for molaridade? Ó, molaridade é igual número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Essa aqui é a concentração molar ou molaridade, certo? Então, ó, se você multiplicar cruzado, o que é o N1? Número de mols. Aqui eu mostrei que a massa do soluto permanece inalterada. Número de mols também permanece inalterado. Então, se multiplicar cruzado, olha o que você vai ter. Você vai ter concentração, ó, inicial e o volume também inicial. E isso aqui é quem? O número de mols. Número de mols. Olha lá. Então, é o número de mols do soluto? É. Então, permanece igual. E aí, qual vai ser o arranjo? M1, V1, que é igual M2 vezes V2. Porque se eu tenho o início, eu tenho o final. E a concentração aqui, qual que é a concentração? Molar. Olha as letras. Né? Não faz você errar o sentido da resolução. Só que aqui você tem mol por litro. E no de cima, nós acabamos de fazer, que era gramas por litro. E tem que ter o cuidado de converter, né? Para deixar sempre iguais as concentrações, as unidades de medida das concentrações. E se fôssemos calcular o título? É a outra concentração. Título é igual M1 sobre a massa da solução.
Olha o M1 novamente. O que é o título? Não é a porcentagem? Que representa quantos por cento da solução em soluto e o restante é solvente? Então, aqui embaixo, quando não tem, é 1. Multiplicou cruzado, M1, que é igual Tzão, que é o T, né? Maiúsculo, 1, vezes a massa da solução. Olha aí. Então, esse M aqui, ele não tem M1, M2, M3. Isso aqui é o M, porque representa a massa da solução. Aqui é o soluto, o de cima é o soluto, e o de baixo é solução. Então, T1 vezes M. T1 vezes M. Aí eu posso ter do lado de lá um T2, e o M, como não tem, eu coloco um apóstolo, para mostrar que é como se fosse linha, um M', tá? Porque aqui não é soluto, porque você não está trabalhando com soluto, aqui é solução, tá? Então, o soluto é esse, multiplicou cruzado, M1. Multiplicou cruzado, você achou T1, que eu atribuí o 1 para o primeiro título, e o M eu repeti, sem números nenhum, porque é solução. E o estado final, Jota? O estado final, estou até colocando aqui, ó, um T2. Estou sendo até atrevido, colocar um T2 para ele. Poderia colocar também assim, ó. Tudo na linha. Ó. E aqui você não tem unidade. Aqui é adimensional. Adimensional. Ou seja, se aqui é gramas e aqui é gramas, quando você corta, é sem unidade de medida, né? Gramas por gramas, cortou, aqui você encontrou 1 sem unidade de medida, certo? Então, para você ver que as concentrações, elas são expressas em várias unidades. Então, você tem concentração comum, problema de concentração comum, aplica. Molaridade, aplica. Título, aplica. Lembrando que dentro dessas fórmulas aqui, estão anotadas lá no seu caderno, certo? E tem as unidades lá para você se converter. Tá? Então, título, aqui você vai trabalhar com porcentagem. As porcentagens aqui dentro. Tranquilo? Qualquer coisa, deixa o card aqui das aulas anteriores de concentração comum, de densidade e título. E aquela aula de exercícios, que abrange como resolver os exercícios utilizando as relações entre as diversas concentrações. Então, por quê? Eu posso dar uma concentração inicial, vou apagar, tá? São essas três aí. Eu posso dar uma concentração inicial em gramas por litro e posso pedir a final em mol por litro, entende? Aí a relação é essa. Trabalhar a tabela periódica, massas molares, naquele esquema, para poder fazer o cálculo certinho. Posso fornecer a inicial mol por litro, nessa fórmula, e pedir a final em concentração comum. Aí você tem que fazer a conversão no final. Ou, vai arrochando, né? Posso fornecer a primeira solução que tenha concentração, que tenha título e densidade. 3 em 1. Aí você vai transformar essas 3 concentrações em uma. Qual? É a concentração comum ou é o título? Ou é a molaridade? Certo? Aí vou deixar até aqui de revisão. Ó. Concentração, molaridade, vezes a massa molar. Essa aqui é uma. Concentração comum, molaridade, olha as letras. Olha as letras. Concentração comum e molaridade. O que é isso aqui? Massa molar da tabela periódica. Então, você tem as duas concentrações aqui para converter uma na outra. Tem também essa que é CDT. Ó. O que é isso aqui? Concentração comum. E o T, título. E o D, densidade. E todas as duas aqui tem que estar também na unidade de medida igual.
E o título, você pode achar ali. Então, isso aqui pode ser uma solução inicial, com esses 3 dados aqui. Aqui eu posso ter uma solução inicial que tem esses dados, você tem que relacionar. Vamos fazer um modelo que você vai ver a aplicação. Então, não é só aplicar aqui, na fórmula. Os problemas não vêm só com os dados para aplicar no início ou no final. Não. Ele vem um problema que você começa lá atrás e termina numa das 3 aqui. Tudo pizza? Então, vamos aqui fazer a primeira. Criar umas situações aqui de envolver essas concentrações. Vamos lá no primeiro aqui e dizer qual o volume de água ou de solvente que deve ser adicionado, qual o volume de água deve ser adicionado a uma solução de 0,5 molar, com volume de 500 ml. Sabendo que a concentração da solução obtida, olha a palavra obtida. Essa palavra obtida é como se eu estivesse trocando sinônimos, né? Pelo final. Seja obtida. Vamos raciocinar aqui comigo um pouquinho. Obtida. Se a inicial é 0,5 e vamos obter uma, então eu não posso obter uma de 0,6. Aí eu vou criar aqui no exemplo uma de 0,3. Olha lá. Ponto de interrogação, né? Olha lá o que é que ele quer. O volume de água que deve ser adicionado. Então, vamos arrumar o nosso problema. Você tem uma solução inicial? Tem. Beleza. Você tem uma solução inicial. Olha só o problema. Qual o volume de água que deve ser adicionado a uma solução? Então, daqui, você começa a imaginar que esta solução inicial está com os dados no problema. Então, quanto que você tem aqui de concentração e volume? Vamos lá. O volume da primeira. Diz que tem meio litro. 500 ml. A concentração, como é molar por litro, é o M. Então, qual é a concentração molar da primeira? 0,5 molar. Ou, não esqueça, mol/L de litro. Olha lá. Aí disse que nessa solução aqui foi adicionado uma quantidade aqui de água. Está perguntando qual o volume adicionado de água. No exercício anterior, ele pediu para determinar a concentração final, quando adicionava 600 ml de água. A pergunta aqui é para descobrir agora quantos de água foram adicionados. Então, vamos junto aqui raciocinando. Qual o volume adicionado de água aqui dentro? Para tornar a solução, para tornar a solução final. Porque ele faz esse preparo aqui,
né? Faz todo esse sistema e vai obter uma solução final a partir dessa experiência em laboratório. E aí, o que é que você tem? Volume final. Concentração final. Concentração final, ele colocou aqui que é 0,3 molar. O volume de água que deve ser adicionado. Então, ele não tem esse valor, concorda? O volume final, ele não tem. Olha lá. Ele tem o volume inicial, 500. Aonde é que fala em outro volume no texto? Não tem. Ele pergunta quanto que foi adicionado. Então, qual é a lógica? Achar o volume final. Aí, do volume final, eu vou descontar ou subtrair o volume inicial, o que já tinha dentro. Então, você vai fazer um desconto, uma subtração. Ô, gente, me ajuda, uma subtração. Você vai fazer uma subtração para encontrar o volume que foi acrescentado. Já tinha 500. Digamos que ele achou 2.000 aqui no volume final. 2.000. 2.000 tira 500, quanto que colocou? 1.500. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos calcular aqui o brinquedinho então, né? Vamos apagar o cantinho aqui do quadro. Viu que esse problema ele já trouxe essas informações de quanto pede? Como é concentração molar? Olha aqui, ó. M1, V1, que é igual M2, V2. Então, vamos aqui. M1, 0,5. V1, 500, dividido por 1.000, 0,5. Porque aqui você vai dividir por 1.000. Para achar o volume, 0,5 litros. Por quê? Olha o volume da concentração. Litro. E aqui está em quê? Mililitro. Então, você converte. Igual. Concentração final. A solução ele quer nessa concentração. E aqui sobrou o V2. Esse V2 vai ser uma resposta parcial, não final. Então, vamos multiplicar isso aqui. 0,25 é igual 0,3 vezes V2. Ó, multiplicando está esse número aqui. Junta a letra. Então, ele vai passar para debaixo, dividindo. 0,25 dividido por 0,30, né? Ou 0,3. Que é igual ao volume final. Lembre-se que V2 é volume final. Quanto que deu aí? Passa a continha aí para nós. Fazendo favor aí. 0,83. Então, o volume final foi igual a 0,83 litros. Porque o volume que nós começamos, litro. Caso queira multiplicar... Essa aqui é a resposta. Final? Não. Caso queira multiplicar por 1.000, você torna achando em quem? ml. Isso é escolha sua. Ok? Isso é escolha sua. Caso você queira. Se não queira, tira daqui, Jota. Porque senão vai confundir a cabecinha lá. Bom, esse volume aqui, ele é o final, é o que tem aqui dentro, ó. Tudo aqui dentro, aqui. Ó, é o volume total. É, a soluçãozinha aqui. Foi diluída aqui e tal, encontramos o volume final. Agora, quanto que era o inicial? 0,5. Então, se tiver letra A, 0,5, não marque. Letra B, 0,83, não marque. Não é nenhuma das duas. Aí, para você encontrar o volume de água adicionado, você vai fazer o quê? Aproveitando aqui, ó, volume de água adicionado. Volume adicionado, vamos dizer assim. É o volume 2 menos o volume 1. É o final menos o inicial. O volume final adicionado é o 2, 0,83. Pode aproximar também nos cálculos, viu? Menos 0,550. Ok? Fazendo a continha, você tira lá 0,50 de 0,83.
Ó, volume de água adicionado. 3, 8, 5, 3. Deu 0,33. O quê? Litro. Confere aí para nós. Pronto, a resposta é essa. Então, a resposta que você vai marcar na prova, no exercício lá, é 0,33. Então, foi adicionada esta quantidade aqui, em cima de uma solução inicial que tinha meio litro, 0,5. Então, 0,5 recebeu 0,33, olha quanto que foi o volume final encontrado. 0,83. Tá? Isso aqui corresponde, 33 se multiplicasse por 1000 aí, você vai encontrar 330, né? 330 ml. 0,3, 333 ml, coisas assim. Então, possa que nas alternativas, os autores, né, possa colocar em mililitro. Você encontra em litro. Você fala, meu Deus, não tem nenhum em litro. Aí você fala assim, agora? Opa, se está em mililitro, o que é que você faz? Dá um passinho, multiplica por 1000. No final aqui, ó. 333. Vai dar 0,33 litros, que é o que você encontrou no cálculo. Então, ó, atenção para essas conversões. Certinho, pessoal? Essa questão? Perguntinhas? Em relação aí à condução nossa? Tá maneiro? Vamos apagar para fazer mais, então. Fazer mais uma para a gente concluir, né? Então, vamos lá. Escrever mais um aqui, então. Tá bom? Aí nós vamos... Número 2. Vamos copiar essa aqui. Uma solução de estoque, de hidróxido de potássio, aí ele pode essa substância, caso você queira ir à tabela periódica consultar, já sabe o K, o O e o H, busca as massas atômicas deles, foi preparada, olha o texto, foi preparada pela dissolução de 5,6 gramas do soluto em água. Obtendo, olha a palavrinha obtendo. Não se esqueça que é o mesmo que solução final, que você vai ter a solução final. Obtendo 200 ml. Posteriormente, um certo volume dessa solução, vai fazendo a interpretação, foi diluído em 400 ml.
em 400 ml. Obtendo uma nova solução de concentração, você esperava, né? De concentração igual a 0,3 mol por litro. Determine o valor desse volume. O valor desse volume. Determine o valor desse volume da solução estoque que foi diluído. Nos 400 ml. Pronto. É uma questão aí que exige uma interpretação, né? Podem rascunhar, podem desenhar, vai ficar mais fácil a interpretação. Uns minutinhos aí na tela. Pode até tirar print aí com seu celular, né? E fica como um exercício aí para começar a rascunhar. É o que eu falei, vai ter problemas que vai exigir que a gente encontre as concentrações, correlações, né? De uma com outra. E neste caso, você tem uma massa de 5,6 gramas. Você tem uma massa. Usou a balança, registrou essa massa dessa substância, certo? Qualquer coisa, se precisar, vai à tabela periódica, certo? Para encontrar a massa molar dessa substância, do hidróxido de potássio. E dissolveu em água, né? Obtendo uma solução final aqui, né? De 200 ml. Então, ele preparou essa solução aqui, tá? Até aqui ele preparou a solução. Qual é a concentração dessa solução aqui? Certo? Então, é o primeiro passo para vocês. Depois, aí passa para esse outro ponto. Até aqui, o que é que você tem para diluir? Aí você encontra o resultado final. Então, até aqui você vai encontrar a concentração, tá? Ó, daqui, aqui. Leiam e calculem. Depois, desse ponto até chegar ao outro, você vai aplicar a técnica da diluição. Está dizendo que foi diluído. Então, aqui entra aquela fórmula lá, certo? M1, V1, M2, V2, C1, V1, tá certo? Então, uns minutinhos aí para fazer. São 8h15. Uns 20 minutinhos aí para a gente fazer ela interpretar. Enquanto eu vou ali tomar uma água.
Então vamos lá, né? Vamos quebrar a cabeça. Quebrar a cabeça. Meu mouse aqui não quer funcionar, pai. Beleza. Então vamos por parte, né? Vamos preparar a solução. E encontrar a concentração dessa aqui. Prepara a calculadora aí para nós. Então vou apagar o cantinho dizendo que essa solução estoque é como se você estivesse recebendo a substância já pesadinha ou a substância no pacote, no frasco, para você tirar dali, levar para a balança e registrar a massa de 5,6 gramas, enquanto um do grupo registra a massa na balança, o outro do grupo já vai usando a proveta, medindo 200 ml de água. E depois vai fazer essa dissolução. Preparou? Beleza. Agora, qual é a concentração dentro dessa solução? Vamos lá. Apagar o pontinho aqui, fazendo um cantinho aqui. 5,6 e a substância é o KOH. Ok? Então, primeiro passo. Primeiro passo aqui é calcular a concentração. O que é que nós temos? A massa do soluto, que é igual a 5,6 gramas de hidróxido de potássio. O volume que ele quer preparar aqui é 200 ml da solução. Isso corresponde a 0,2 litros. Dividir isso aqui por 1.000. Certo? Dividiu por 1.000, porque o volume vai para litro. Ah, professor, mas se eu deixar em mililitro? Aí você vai ver que as concentrações lá na frente, a concentração lá na frente, ela é mol por litro. E eu não posso trabalhar com dois tipos de volumes, com grandeza diferente, tem que trabalhar igual. Certo? Aí chega uma hora que você vai falar, ixi, é mesmo, peraí, fiz coisa errada. Aí começa a unificar as coisas, né? Então, vamos lá. Então, e precisamos encontrar a concentração dessa solução em mol por litro, porque aqui é o quê? Mol por litro. Então, concentração é igual massa do soluto, olha essa fórmula você voltando, massa molar da substância na tabela periódica, vezes o volume da solução em litros. Olha aí aonde você tem a primeira parada para fazer o cálculo. Molaridade é igual. Qual é que é a massa que você registrou lá na balança? 5,6. Aqui, a massa molar dessa substância, tem que usar a tabela periódica. Não foi dada entre parênteses, você tem que procurar a tabela periódica. O potássio tem massa 39 na tabela periódica. O oxigênio tem 16 de massa. E o hidrogênio, 1. Então, somando tudo, 56 gramas por mol. Verdade? Ó, somou aqui, 39 com mais 1, 40. Com mais 16, 56 gramas por mol. O que é isso aqui, Jota? A massa molar da substância. A massa molar da substância foi 56. E 56 aqui, no lugar da massa molar. Vezes o volume em litros. 0,2. Ok? Então, primeiro você teve que vir aqui, ó. Olhar isso na TP, tabela periódica. Procurou a massa de cada um dos elementos individuais. No final, multiplica se tivesse os índices e soma. Isso aí vocês estão craques, né? Também. Agora, vamos encontrar isso. 56
56, passando para cá, ó, 56 não, 5,6 dividido 56 vezes 0,2, para ser mais didático. Quem já fez, passa para o J. 56 vezes 0,2. 11,2. No que fizer a divisão final, 5,6, que é a massa lá em cima, dividido por 11,2. Olha o que é que deu. 0,5. Então, quanto que vale a concentração aqui? 0,5 molar. Então, essa divisão deu esse valor. Ok? Fechado? Então, a solução estoque tem essa concentração. 0,5. Verdade? 0,5. Olha para onde ela foi. Quando adicionou esse volume desconhecido, caiu para 0,3. Se desse um valor aqui maior do que esse, contas errada, ou problema errado também. Certinho? Então, fez a continha lá, tudo, achou a divisão aqui, 0,5. Agora, diz assim, posteriormente, um certo volume dessa solução preparada, ok? Deixa eu apagar. Foi diluída em 400 ml, obtendo uma solução de 0,3. Qualquer coisa, a gente lê de novo o probleminha aqui, só para poder eu ocupar o quadro, deixando a solução estoque pronta. Vamos imaginar que eu tenho aqui a minha solução estoque. Ó, balãozinho volumétrico, né? Charmosinho ele, né? Olha lá. A solução estoque. O que é que nós temos aqui dentro? Um volume de 0,2 litros e uma concentração, vamos chamar de M1 e o V1. Uma concentração final aqui, inicial, de 0,5. Essa aqui é a solução estoque. Se é uma solução estoque, a substância que está aí dentro é o KOH. Beleza. Agora vamos... Deixa eu apagar isso aqui da frente. Agora vamos fazer a sequência. Ele diz que posteriormente, um certo volume dessa solução foi diluído em 400 ml. Então, vamos lá. Vamos fazer nosso frasquinho aqui mais didático. Diluído em 400 ml. Então, um certo volume daqui, ó, um certo volume dessa solução foi diluído em 400 ml. Então, uma quantidade daqui tirou-se para colocar em um outro frasco de 400 ml. Aqui é o certo volume que você vai encontrar. Ok? O certo volume que tirou daqui e adicionou aqui. Sabendo que a concentração final aqui, ele diz que foi de 0,3 molar. Ok? Olha só aí a linha de raciocínio, como que você está. Agora, queridos, é só aplicar a fórmula e encontrar o volume de partida. Esta é a solução estoque, está preparada. Então, daqui eu tirei uma alíquota, uma pequena amostra, né, que você vai saber, né? Eu tirei uma quantidade daqui, desse 0,2 litros, tirei uma quantidade e coloquei bem aqui dentro, para diluir. Certo? Por que diluir? Porque a concentração inicial aqui é 0,5. Então, vamos lá. M1, V1, que é igual M2, V2. Concentração de partida, 0,5. Vezes o volume inicial. O volume inicial
não é esse 0,2, é o que eu, né? É uma quantidade que saiu para lá, ó. Então você não sabe, é V1. E quanto que é o M2? 0,3. Qual é o volume da segunda? 400 dividido por 1.000, né? Tem que dividir, né? Dá 0,4 litros. 0,4 litros. A pergunta é essa. Ué, professor, por que não colocou 0,2, querido? Se você colocar 0,2 aqui, na frente tem o 0,3 e o 0,4, qual é a letra que sobrou para calcular? Então, você tem dois valores, e lá tem dois valores. O V2 aqui é 0,4. Então, você não tem uma incógnita para determinar. Aí, com isso, você tem que se virar. Ok? Aí fala assim, um certo volume tirou daqui. Então, esse certo volume, ele vai como V1, ó. Porque aqui dentro você já tem o quê? O V2. Então, vamos lá. 0,5 V1 é igual a 0,3 vezes 0,4. Deixa eu abaixar mais aqui. Deu quanto? 0,12? Me ajuda. 0,3 vezes 0,4. 0,12. Aquela questão, está multiplicando, passa dividindo. Quem? Se esse aqui está multiplicando, passa aqui para baixo. Então, vai ficar 0, V1, aliás, fazendo aqui a continuação, V1 é igual a 0,12 dividido por 0,5. Ok? Então, você vai fazer essa continha aqui para encontrar o volume de partida. Passando para cá também. Ok? Aí 0,12 dividido por 0,5. 0,24 litros. Ou 240 mililitros. Qualquer um dos dois pode ter nas alternativas. E está resolvido o problema. E ele pediu o volume, né, da solução estoque. E o volume da solução estoque que ele levou para cá foi 0,24 litros, que colocou aqui dentro. Então, ó, se aqui é 0,2 litros, ele tirou uma certa quantidade daí e levou para lá. E o volume, ok? É de 240 litros. Mililitros. Fechou? Letra C, né? Se fosse para marcar aqui as alternativas, eu teria aqui a letra C, 240. Certo? Então, tirou-se uma alíquota para cá. Então, os passos aqui foram importantes, né? Você montou primeiro a solução inicial de estoque, que ela só tinha dado a massa, deu a substância e o volume, e pediu para encontrar uma possível concentração. Aí, com o uso da calculadora, da tabela periódica, as informações, você vai, né, e monta direitinho a solução estoque. Dessa solução estoque, tirou um certo volume e diluiu em 400. Certo? E aí pergunta, qual o volume da solução estoque que foi retirado? 0,5 é da solução estoque. O volume que foi retirado daqui para lá, depois de pronto. 0,3 é a solução final obtida. E 0,4 é o volume da solução final já, que recebeu essa nova quantidade. Né? Essa nova quantidade. Se ele perguntasse o volume total da solução obtida, era 0,4 com 0,24. 0,64. O volume total. Pode ter situações A, B, naquelas alternativas, para você ir determinando cada uma das etapas.
Qual o volume final da solução obtida? O volume final é o 400 mais o que recebeu. Qual o volume da solução final? Qual o volume da solução final? Aí dá a entender que é 400 ou 0,64, né? Então, ele obteve 400, o volume final. Mas a mistura dos dois volumes te dá a solução completa. Certo? Ficamos por aí, então, pessoal. Acho que esses exercícios, a nossa aula foi bem didática, bem assim, sabe? Tranquila, nesses 3 modelos de exercício que nós fizemos. O primeiro com o modelo, depois esses outros 2, para fixar o nosso conhecimento. Depois posso estar passando uns 2 ou 3 exercícios para treinarmos, né? Para exercitarmos, para ir facilitando a interpretação dos problemas. Certo? Não esqueça de a frequência, entre lá no Class, escreva seu nome e garanta a sua frequência. Depois eu disponibilizo a aula gravada lá para vocês. Um abraço, até a próxima.